Graças a paz, bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida com Propósito do Ministério Luz para as Nações. Eu sou o pastor Tiago, esse aqui é meu irmão Elton. Tamo junto. Nós vamos conduzir mais uma história. Nós vamos trazer para você uma história digna de ser contada. Homem de Deus, temente ao Senhor, serve na casa do Senhor, é um líder. Mas antes de apresentar essa pessoa, essa história maravilhosa, Elton, quero fazer um convite para você vir conhecer o nosso Ministério Luz para as Nações. Fica em Paragominas, no bairro do Centro, na rua Estado do Maranhão. Vai ser uma honra ter você conosco. Venha nos visitar, lhe aguardo aqui. E essa pessoa, essa história que nós vamos conhecer hoje, Elton, é história digna de ser contada mesmo. Sim. Que é o meu irmão Júlio. Prazer. Júlio, uma honra ter você aqui. Uma honra ter você aqui. Amém. Sei que sua história ela vai impactar muitas vidas. Eu conheço o seu trabalho aqui na igreja e ele é um trabalho admirável. Não é isso, Elton? Sim, muito importante. Seja bem-vindo, Júlio, a mais esse episódio do podcast Vida com Propósito. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo será impactado ou poderá ter uma história parecida da que o Júlio passou, superou, encontrou Cristo e a sua vida foi transformada, foi restaurada. E hoje ele vive uma vida completamente diferente do que um dia ele viveu. E Júlio, a gente quer saber hoje quem é o Júlio, quem era o Júlio e quem é o Júlio depois deste encontro com Deus que transformou a tua vida e hoje você é um homem completamente servo, líder, dedicado na obra de Deus. Nós queremos conhecer e quem está nos ouvindo está ansioso para conhecer a tua história. Verdade. Graças a Paz novamente. Graças a Paz a todos. É uma satisfação, primeiramente, falar assim, fazer parte desse projeto maravilhoso que é o podcast chegar a alcançar vidas, através de testemunhos. Quem é o Júlio? Quem é o Júlio? Quem é o Júlio? O Júlio faz parte do grupo dos 40 mais. 40 mais já, Júlio? Mais. Mas não parece não, parece o combo está conservado, conservado. Casada, 18 anos, com uma esposa maravilhosa, serva. Pai de 2 homens, um adolescente de 15 anos e outro de 8 anos. Profissional, mineração, há quase 20 anos. 20 anos já, Júlio? 20 anos na mineração. Maravilhoso. Como jovem, aprendiz, formado em administração, pós-graduado em 3 áreas, também tive técnico em mineração. E hoje, para a honra e glória do Senhor, atualmente, eu e minha casa servimos ao Senhor e estamos aqui para dar esse testemunho. Maravilhoso. E Júlio, me conta mais, tu é de Paragominas mesmo? Sou filho de Paragominas, Posso dizer que eu nasci aqui em Paragominas, pode ser até o local, na Promissão. Promissão? Nasci aqui, cresci uma parte da minha vida aqui em Paragominas, Meus pais se separaram, eu tive que morar um tempo em Mãe do Rio com a minha mãe, depois fui estudar em Belém, até retornar para Paragominas, em busca do crescimento profissional. Júlio, tu foi quase um pioneiro da cidade, Vivenciou muita coisa na cidade, viu o crescimento, viu a expansão do reino de Deus também. Tipo assim, isso é muito prazeroso a gente ver que tu vivenciou várias fases aqui em Paragominas. É engraçado essa parte, eu vi crescer hoje, a Luz para as Nações, uma igreja maravilhosa, e quando eu era criança eu brincava, era um terreno aberto, e eu vinha brincar com meus irmãos e primos. Aqui Nesse terreno meu tinha um pé, a gente brincava, e hoje eu sirvo nesse lugar. Olha aí. Interessante. Maravilhoso. Maravilhoso. Júlio, aí tu me falou que você é filho de Paragominas e foi criado pela tua mãe? Foi. Com um tempo eu morei com meu pai aqui em Paragominas, aí morei com a minha mãe, Mãe do Rio, aí fui estudar, completar meu ensino médio em Belém, meu propósito era servir o exército, fiz prova, não consegui passar e retornei para Paragominas, meu irmão morava aqui, a gente tinha uma casa alugada e a gente morou junto, em busca de emprego, eu já estava com meus quase 18 anos ali, eu tinha que a caminho. Viveu aquele drama do jovem, né? De chegar a completar 18 anos, terminou o ensino médio, quer trabalhar, quer mostrar serviço, quer crescer na vida. E tu conseguiu isso através de um programa, né, Júlio?
foi jovem aprendiz na mineração e está lá até hoje servindo, é um profissional dedicado, que tem crescido na área da mineração. Isso é muito, muito bom da gente ver que tu desenvolveu esse teu profissionalismo e tem abençoado a tua vida, né? É uma bênção, né? Desde adolescente, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz, então assim, até hoje eu dou glória a Deus por isso, né? Que Deus tinha um propósito, né? E hoje eu vivo esse propósito, as bênçãos, né? Dentro da minha casa, da minha família. Maravilhoso, maravilhoso, Júlio. Essa empresa que você trabalha é uma empresa que dá bastante suporte, né? Conseguiu vencer, né? Mesmo foi morar fora, estudou, voltou e conseguiu emprego. E aí a esposa, tu conheceu onde? Na faculdade também? A esposa é outra história, fica nesse meio tempo aí, né? No retorno para Paragominas, eu era bem envolvido já como jovem, com os movimentos, rede de jovem, pastoral da juventude, né? E ela também participava, né? Ela é líder de um grupo de jovem, eu era líder de outro grupo de jovem. E nos conhecemos, né? Amizade. E Júlio, conta aí. Tu ia ser padre. Ia ser padre. Eu sempre gostei de envolver no reino, né? E eu era bem envolvido, bem ativo, participava de congressos, viajava. Então, assim, o propósito mesmo era servir o reino de Deus, né? Independentemente. Então, já tinha, desde criança, a minha avó já falava, esse menino aí, né, tem um propósito, né? Ela falava que esse padre, né? Mas, ou seja, ela sabia que eu tinha um propósito, na verdade, né? Servir o reino de Deus. Verdade. E aonde você congregava, onde tu participava, ela te ajudou muito a não entrar nos caminhos tortos da vida, né, Júlio? Com certeza, ajudou bastante, né? E eu sou grato a isso a gente não possa menosprezar, né? O conhecimento, aquela fase da adolescência que está conhecendo tudo, foi a base, né, para hoje, né? Então isso foi muito importante, né? Nesse teu meio tempo aí de juventude, Júlio, tu chegou a frequentar festa? Não. Era o meu jeito, o meu estilo. Eu não gostava de festa. Eu gostava de me divertir, mas era amigos, alguém assim próximo, irmão, primo, assim, no máximo era com o pessoal da igreja de jovens, a gente se divertia. Mas festa, balada, eu nunca... Assim, Júlio, eu nunca gostei de festa, né? De festa. De sair com bebedeira, drogas, eu digo assim... Não viveu isso, né? Não vivi. Interessante, quando eu falei para ele o seguinte, ei, Júlio, bora lá, que a tua história ela é digna de ser contada. Aí ele falou, não, pastor, mas eu nem tive experiência no mundo, fui um cara que sempre vivi uma vida meio que certinha, pelo fato de, mesmo meus pais sendo separados, foi o que me falou assim? Isso. Mas meu pai sempre foi muito presente, me orientando. E eu não tive essa experiência do mundo, não. Eu disse, não, moço, mas é digna de ser contada, né? Mesmo, como você mesmo falou, relata pra gente aquilo que me falou, mesmo teu pai e a tua mãe se separaram, mas eles se uniram para dar uma boa educação para você, né? Isso aí é uma benção, né? Mas desde os meus 5 anos eles são separados, né? Já construíram outra família, a mamãe teve outros filhos, meus irmãos, né, o papai também, mas assim, nunca deixaram, né, de mostrar o caminho certo. A minha mãe tinha e tem até hoje, ela fala que a maior herança que ela podia deixar pra gente era a educação, e isso realmente, não tem preço e ninguém pode tirar. E eu levei isso mesmo desde pequeno e realmente, é a educação. Verdade. E Júlio, e é o seguinte, eu preciso ressaltar, eu fui criado com a mãe, com o pai, dentro de casa. Enquanto eu estive debaixo, como ela fala mesmo, né? Minha mãe sempre fala, enquanto eu estive debaixo do cajado dela, cara, a minha vida era ali alinhada. Aí fiz igual o Júlio, né? Fui para Belém, à tarde servi as Forças Armadas e desandou tudo. Mas depois Deus me colocou na linha. Mas é muito importante a presença da mãe e do pai. E hoje, Júlio, eu sou fruto de uma mãe amorosa. Eu sou fruto de uma mãe que corrigia na hora que tinha que corrigir. E tu sabe que na época, né, tinha que ser assim. Homem, dentro de casa minha família são 3 homens e uma mulher. Então, e o papai, ele sempre trabalhou fora e vinha, né? Trabalhava numa cidade e retornava
nas folgas para casa, né? E às vezes a gente ia até a cidade que ele morava, trabalhava. Então a mamãe, ela sempre foi muito presente, e hoje eu fui uma criança muito levada, sabe, Elton? Sim, traquino. Traquino, mas se não fosse a minha mãe, cara, eu acho que eu não estaria nem aqui. É muito importante essa presença da mãe na vida da gente, né? Da mãe, do pai. Olha, você conta aí que teve toda uma orientação e deu certo, né? Tiago, e às vezes não é nem preciso você viver a vida do mundo. Eu tentei ser um menino assim, moleque doido no mundão, mas nunca consegui. Ou seja, Deus tinha um propósito, Júlio, também na tua vida, assim como um dia teve na minha, de não ter essas experiências do mundo, de usar drogas, de ir pra festa, de bebedeira. Ou seja, Deus sempre teve esse cuidado para que a gente um dia fosse exemplo, para que a gente fosse modelo, para aquele que necessita. Verdade. Hoje você é uma pessoa que as pessoas te olham e vê Deus na tua vida, vê você um homem transformado, vê uma pessoa íntegra, servo do Senhor, que tem se dedicado, o reino de Deus tem crescido, tem alargado as tuas tendas. E é muito prazeroso a gente olhar para ti e ver Deus na tua vida. Verdade. Isso é prazeroso. Prazeroso. Júlio, aí como foi que tu fala que tu jogava bola aqui, brincava aqui, hoje tá servindo. E como foi essa tua transição, assim, digamos assim, servir na casa do Senhor? Tu era de um ministério, né? Tu era católico, cristão católico, né? Aí de repente você veio o evangelho, dizemos assim, né? Conheceu esse trabalho evangelístico. Como é que você... Como foi essa tua transição? Como o senhor falou, né? Eu era, assim, bem mesmo, e continua, né, hoje, e gostava de servir com propósito, com amor. Então era bem, vamos dizer, um pouco religioso, né? Assim, um pouco fechado. O meu irmão já era evangélico antes de mim, né? A gente sempre brigava e eu falava que eu não gostava de crente. Eu falava, olha, não gosto de crente. Não sei, sei lá, seta na minha cabeça, enfim, mas eu não gostava. Aí, né, no meio da minha história, que eu casei, conheci a minha esposa lá, né, isso a gente somos muito gratos, temos amigos, né, familiares, isso aí não tem preço, ninguém tira da gente, né, é uma vida que a gente teve ali. Mas os desafios começaram, quando eu casei, e aquilo foi esfriando em mim, né, o espírito de servir. A minha esposa também, aí eu tinha acabado de casar, eu comecei a fazer o curso técnico, estudar novo, né, aproveitar, e faculdade ao mesmo tempo, e casado. E aquilo ali não tinha tempo, aí começavam as brigas, né, e aí veio o nosso primeiro filho, aí não tínhamos, assim, dizer, praticamente não tinha mais tempo, né, eu tinha essa desculpa, né. Então, assim, quando a gente estava nessa fase, a gente recebeu um convite bem especial, né? Foi da minha cunhada, meu sobrinho, sou grato à vida deles hoje, isso aí, eles fazem parte dessa história, e me convidaram para uma célula. Aí eu com a minha esposa, bora lá, mas já sabe que eu só vou mesmo porque você está pedindo, por educação, para não brigar com ela, né? E ela, bora lá, amor, vamos lá, vamos ver como é que é, e fui. A gente foi uma primeira, a segunda. Aí já na terceira, praticamente, aí convidaram a gente para vir na igreja. Eu vim, né? Vim amado, né? Se falaram alguma coisa, eu saio daqui, né? Vi uma ministração poderosa da apóstola, eu me lembro até hoje, ela ministrando, né? E aí minha esposa, a gente conversava diferente, né? Não é aquilo que a gente imaginava, porque eu não gostava de crente, tinha uma visão diferente. Então, assim, a gente começou... Houve uma sementinha que começa sendo implantada, né? Nas nossas vidas, foi quando veio a convite para o encontro. Ela falou, o encontro já é demais, eu não quero não, isso aí, não quero para minha vida não. Mas só que a minha vida estava tão, como eu falei nesse meio tempo, já estava esfriando, né, eu estava parando de servir a Deus, né, com propósito, então assim, meu carro já estava busca apreensão, menino doente, né, ele falava, meu filho de 3 anos, falava que nessa época, eu não aguento ficar em casa porque a mamãe e o papai só vivem brigando. Nossa. Meses depois, eu ouvi da minha sogra, falou, olha, ele falava isso, doía no meu coração. Né?
E a gente brigando, e eu sem dinheiro, e trabalhando numa empresa grande, né? E tal, orgulho. Aí fizeram o convite, rapaz, eu vou porque não tenho nada para me fazer. Né? Se eu ficar aqui, fugir do problema, né? Se eu ficar, vou brigar com a mulher. E o meu menino tá doente aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou esfriar a cabeça, né? E devendo, e aquela coisa. Então eu peguei, fui. Mesmo não querendo. Fui para passar o final de semana. Aí que foi a chave, que foi rodada nesse momento, né? Deus me quebrou como vaso, me quebrou para poder eu colocar lá. Porque eu estava com um pensamento tão religioso, eu nunca ia pisar ali. Então ele precisou me quebrar para eu poder ir para o encontro com ele, né? Isso foi o auge. No momento que eu voltei do encontro com Deus, né? Eu cheguei com a minha esposa, ela falou, e aí, como é que foi? Olha, agora você tem que ir, aí a gente conversa. E uma semana depois ela foi. Foi. Né? E ela via a minha mudança, porque já na segunda-feira eu já estava ouvindo hino, coisa que eu não ouvia, porque eles tocam no nosso coração, né? Enquanto Deus é maravilhoso. E Deus toca tanto, Júlio, toca tanto, que nesse momento nós estamos ouvindo o louvor da Rede de Jovens. Verdade. Então, tipo assim, a igreja não para. Nós estamos aqui gravando, você está nos ouvindo, mas a igreja não para. Está tendo a Rede de Jovens, nós estamos sendo ministrados e ministrando também através do testemunho do Júlio. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Deus, ele faz essas coisas. Júlio, e tu lembra assim, quando você foi para o encontro, e tu lembra o que te mais chamou a atenção? Como foi o teu encontro com Deus mesmo, verdadeiramente no encontro lá? Eu falei, o encontro com Deus, ele foi maravilhoso, foi o estopim, né, para acender a chama na minha vida espiritual. Foi no terceiro dia quando tocou sobre a família. Né? Então aquilo ali me fez refletir, né? Fez eu parar para pensar, porque eu não parava, minha vida estava correndo, né? E não tinha um momento para parar para ouvir a voz de Deus. E o encontro com Deus foi isso, eu parei, né, ali naquele lugar e Deus falou comigo e eu fiquei refletindo. Até entender que era a voz dele falando comigo e tinha um propósito na minha vida e na minha família. Né? Foi um momento, né, que falaram sobre a família e eu precisava mudar. Eu vi testemunhos de pessoas ali, falei, cara, eu quero para minha vida isso aí. Mas será que é verdade? Será que ele não está mentindo? Eu sempre tinha isso na minha mente, ao contrário. Mas era pura verdade. É verdade. O encontro ele faz isso, né? Transforma verdadeiramente, né? E Deus mexe de uma tal forma que ele mexe na nossa estrutura. Você foi mexido onde o problema te incomodava. E nós como homens, por muitas das vezes, nós queremos encobrir o que nos impede de chegar próximo de Deus. Talvez a falta de tempo, igual tu estava sem tempo para tua família, estava sem tempo para o reino de Deus. Ou seja, a gente precisa se ajustar ao relógio de Deus, se ajustar ao que Deus quer fazer na nossa vida. E talvez não é para amanhã, nem para o mês que vem ou para o ano que vem. O tempo de Deus é hoje para a tua vida. Jesus hoje quer entrar na tua vida, quer entrar, te transformar. Abre o seu coração, que Jesus irá fazer uma obra poderosa, assim como um dia fez na vida do Júlio. Júlio, e assim, dá um recado aí para quem está te assistindo, faz um convite para conhecer o encontro com Deus para homens. Verdade. Você, irmão, aí, tá aí precisando de ter um encontro com Deus, às vezes até recebeu um convite, né? Um convite de um amigo no trabalho, ouviu um post, né, que vai haver um encontro. Então, assim, receba esse convite como fosse de Deus. Tire um tempo para falar com Ele. E é isso, a gente tem que sair da nossa rotina. Então eu faço esse convite. Quando você receber um convite do encontro, aceite, vá, né? E experimente um pouquinho de Deus. E a experiência de cada um que a gente tem que ter com Deus. E, Júlio, teu irmão, ele era crente, né? Ele era evangélico antes, né, que você ser evangélico, né? Ir para o encontro. E você foi, quando voltou, e a reação dele, como foi? Isso foi um segundo auge da minha vida, né? Me lembro, ele vai se lembrar também. Uma semana depois eu fui criar coragem, né? Depois que minha esposa vinha, aí uma tarde lá eu vou ligar para ele. Irmã, falar, eu fiz um encontro com Deus, eu acho que Deus tem um propósito na minha vida.
Rapaz, ele deu um pulo. Aí eu não te falei que você ia ser crente e tal, isso é maravilhoso, isso é bom. E aquilo ali me alegrou. Veio pro coração mesmo, pois é, eu tenho que abaixar a cabeça e admitir que eu estava errado, que eu precisava disso, né? E ele sempre estava ali, né? Sempre apoiando, acreditando, né? Mas Deus precisou me quebrar para poder eu entender e enxergar isso, né? Foi necessário, felizmente. Para entrar numa vida com propósito, né, Júlio? Para entrar na vida com propósito foi necessário quebrar, e não precisa. Né? A gente, às vezes, a gente tem um orgulho, né? Não quer admitir as coisas, então a gente acaba quebrando a cabeça, né? Quebrando a cara, por não admitir, né? Que a gente precisa de Deus na nossa vida. E Júlio, e hoje você é 12 da primeira geração, né? Você faz parte tem células. Quantas células você tem, Júlio? Hoje a gente tem uma mais 7, né? Mais 7 células da geração, né? Meus discípulos já estão aí multiplicando, né? Além da multiplicação que houve, né, dentro da geração Ruá, faz parte da minha célula, eles multiplicaram. Então, assim, isso é maravilhoso a gente ver a obra de Deus expandindo. Júlio, tu tem... Desde quando tu é líder de célula? Eu me converti, né, no meu encontro, foi em 2013, né, e um ano depois eu já tive um propósito, um desafio de abrir a minha célula. Né? Quantos anos faz? Então eu já estou com 11, 12 anos de célula. 12 anos. Né? E adolescentes que estiveram comigo desde o início, então hoje, né, isso já adolescentes, né? Entraram na adolescência, 15, 16 anos, hoje são pais, são profissionais, né, são maridos, né, são bem-sucedidos. Assim, é gratificante quando a gente vê essa evolução. Maravilhoso, né? Deus, ele tinha um plano na tua vida, né? E te trouxe pro eixo. Aí, além de líder de célula, tu é líder da recepção na igreja. Conta um pouco pra gente esse teu ministério, né? Foi um desafio, né? O outro desafio que o apóstolo propôs foi na minha célula, não tinha nem como fugir. Fui lá na célula, lá em casa, e propôs eu e minha esposa, né, a Cris, a gente tá junto, né, formando o ministério da recepção, acolhimento dentro da casa de Deus. Então, assim, foi um desafio, até mesmo foi necessário para a gente começar a crescer também espiritualmente, porque se envolver mais na obra, né? Porque às vezes a gente pensa que tá tudo bem e tal, a gente precisa ter esse envolvimento. E assim, a gente cresceu tanto espiritualmente, né, como pessoas, aprendemos tanto com pessoas, conhecemos pessoas novas que edificam a nossa vida. Então, assim, não é um trabalho. Para a gente, é uma edificação da nossa vida. Por isso, a gente faz com prazer. Né? Isso é a diferença, fazer com amor. E a gente dedica o nosso tempo mesmo para isso. Falar, assim, para a gente conhecer quem não conhece o ministério, né, recepção, qual é o objetivo desse ministério dentro da igreja? O objetivo é o acolhimento das pessoas na casa de Deus. É tão bom quando a gente chega no lugar e é bem recebido, né? Seja um graça e paz, seja um sorriso, seja um aperto de mão que a gente precisa, né? Às vezes a gente vem para a casa de Deus que a gente vem para isso, direcionar. Às vezes vem pessoas que querem estar envolvido, mas se você chega e ninguém fala com ela, ninguém acolhe ela, então simplesmente ela entra e sai. É tão chato, né? Mas é tão bom quando eu chego na casa, ou alguém chega na minha casa, a gente recebe fica à vontade, tá? Você precisar de alguma coisa. E Júlio, tu comentou que quando tu veio visitar a igreja, tu tava... Se eu chegar lá e alguém falar alguma coisa pra mim, eu vou embora e tudo. Então, tipo assim, hoje tu te vê e do outro lado de quem recebe. Hoje você trabalha no Ministério de Recepção, então, tipo assim, você tá ali sempre disposto, com um sorrisão, com bem acolhedor em receber as pessoas na igreja, em direcionar no lugar onde a pessoa está procurando. Ou seja, tipo assim, tu vive hoje o que um dia tu recebeu, o que um dia tu foi alcançado, foi bem recebido em chegar na igreja. E hoje é prazeroso servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é um fardo, não é um trabalho, mas é prazeroso. Você serve com amor. E é muito, muito lindo ver isso, você servindo na casa de Deus com dedicação. A gente olha para ti, a gente vê Deus, a gente vê o amor de Deus, como tu trata, como tu recebe as pessoas e direciona, senta aqui, vamos para cá. Isso é muito prazeroso da gente ver, tanto em ti quanto no ministério que tu lidera. Essas pessoas que estão contigo também são pessoas maravilhosas,
que nos recebe bem, né, Tiago? Quando a gente chega, a gente é bem recebido, graça e paz, seja bem-vindo. E isso nos motiva a enfrentar uma segunda-feira, depois de um culto de domingo, revigorado, com toda a força. Verdade, é isso aí. Então, tipo assim, como é, Júlio, hoje tu chegar na igreja e servir, receber bem as pessoas depois de uma rotina de trabalho, depois de uma rotina de casa? Como que tu faz para ter esse... A rotina, né, ela é bem corrida, vamos dizer assim. Como eu falei no início, quando eu casei, tinha essa rotina e não mudou, né? Mudou o propósito, né? Vamos dizer assim, o foco. Então, assim, eu trabalho de turno, né? Trabalhava de turno e é bem corrido, cansativo. Mas só assim, é tão prazeroso, mesmo a gente cansado, não, eu preciso receber uma palavra de Deus, né? Porque assim, quando a gente está doente, tem que tomar um remédio físico. Então, para a alma, se ela está fraca, então a gente tem que receber a palavra de Deus. E nada melhor do que não só receber, mas também dar essa palavra, de servir, né? É um copo com água que a gente leva para o irmão que está precisando. É uma atenção só para conversar, dar um oi, né? Tem pessoas que só precisam disso. Então, assim, é gratificante e não tem preço. E é um estilo, meu estilo de vida, assim como o estilo de muitos, né, irmãos meus que eu conheço, que tem esse estilo de servir na casa de Deus. E, Júlio, como é que tu faz tantas atividades na casa do Senhor? Tu trabalha, tem ministério, tu tem célula, tu é responsável, tu é professor na escola de líderes, não é isso? Isso. Professor na escola de líderes aqui. Como é que tu faz para gerenciar isso? E a família, e os filhos, e a esposa? Como é que tu administra isso, cara? Como eu falei no início, né, quando eu casei, eu comecei a fazer curso técnico, faculdade ao mesmo tempo, e dizia que não tinha tempo, a família, era tão corrida aquela coisa, eu não entendia, eu acho que faltava alguma coisa mesmo. Porque hoje, a minha esposa, ela fez faculdade, está terminando a faculdade de administração, eu continuei com as minhas pós, temos 2 filhos, né? Tenho o meu trabalho, continuei trabalhando no turno, com até mais responsabilidade do que aprendiz, hoje um cargo maior, então assim, e servimos na casa de Deus. Eu acho que muitas pessoas têm bloqueio, não dá tempo, eu estou cansado, e a gente serve. Aí eu fazia até uma reflexão, por que naquela época eu dizia que não tinha tempo? Aí não tinha tempo para minha família, e hoje minha família está maior e tem um tempo. Mas o que precisava era entrar Deus dentro da minha casa. Esse ajuste de Deus na tua vida. Isso, era ajuste de Deus, era só isso. Aí, não, porque se eu for servir na igreja, se eu for trabalhar na igreja, ele vai tomar mais meu tempo. É um tempo que agrega valor na nossa vida, na família, e a gente não entende. É por isso que eu falo que a gente tem, às vezes, uma mente bloqueada para isso. Até porque, Júlio, quando a gente se envolve na obra do Senhor, a gente tem isso como estilo de vida, né? Tu falando aqui, contando teus testemunhos, teu filho, ele passou agora e ali, tá servindo ali, né? Rede de jovens acontecendo, ele está tocando lá. Isso só é possível também, né, Júlia, porque a tua família ela é toda envolvida, tua esposa ela está junto contigo, não é isso? A esposa é parceira, né? Daqui a pouco eu tenho uma reunião, ela está lá dando com o ministério, às vezes eu estou trabalhando, mas ela está firme, então continua, ou seja, porque a nossa casa ela tem um propósito, né? Todo mundo tem um mesmo propósito, a casa não é dividida. Meu filho ele serve, toca, né, no altar, ajuda no som, né? Tem a célula, multiplicou uma das células, foi ele que multiplicou, ele é discípulo de um discípulo meu, né? Então assim, é a casa servindo. O meu de 8 anos já tem esse entendimento, né? Papai, a gente precisa orar. Antes de dormir, às vezes até me constrange que ele papai, tem que orar antes de dormir. Tá cansado, né? Que a gente chega, né? Meu pai, é o momento de se desligar. Não, mas tem que orar. Então ele entende já desde pequeno esse propósito. Toda a família está envolvida no ministério, está envolvida no reino de Deus. Isso é prazeroso, isso é maravilhoso da gente ver a família dedicada em servir ao Senhor, Júlio. Isso é maravilhoso, Júlio, assim, que testemunho, assim, digno mesmo de ser contado, né? Virou um estilo de vida, né? Tá na casa do Senhor, servindo o Senhor, então, tá em alegria com a família, tempo de qualidade, não tem tempo melhor do que estar servindo junto com a família que todo mundo, não é isso? Isso, é verdade. A gente tem o nosso desafio, mas a gente supera esse desafio porque é o propósito que estamos hoje. Porque se a gente não tivesse esse propósito, talvez a nossa casa já tinha sido destruída, literalmente falando. Assim, a aliança já quebrada. Porque o que nos sustenta mesmo, o que a gente colocou Deus dentro da nossa casa,
célula toda terça, não falta, toda terça-feira tem célula na minha casa, né? Célula nos outros bairros, nossos discípulos. Ontem tivemos discipulado, foi poderoso, ungimos cada um. E assim, tem que mover. Tem que mover. E isso é o que faltava na minha vida, era Deus. A gente não entende. A gente tem o nosso trabalho, o trabalho é um fruto das bênçãos da nossa vida. Eu sempre gosto de falar que é Deus. Eu sou a árvore, Deus é a raiz, é o que me sustenta. E os frutos é o nosso trabalho, é o nosso carro. Então não pode ser ao contrário. Então Deus, quando eu tenho um Deus na minha vida, né, é Ele que sustenta tudo. E eu sou muito abençoado, eu sou muito abençoado mesmo, até no meu trabalho. Hoje eu tenho um meu chefe, né, meu superior, ele é um cristão, né, servo também, então assim, é gratificante, é praticamente a minha idade, mas assim, poxa, e lado de pessoas que também, né, são tementes a Deus, é tão maravilhoso, pessoas que respeitam, não, eu gosto da minha vida ali fora e tal, mas a cada um respeita, um é tão bom, é gratificante, ou seja, eu digo que eu sou abençoado até no meu trabalho por conta disso. Não tem como a gente não levar aquilo que a gente aprende dentro da casa do Senhor para o trabalho. Se hoje nós somos fruto, né? Se você é um profissional hoje, um bom profissional vai fazer 20 anos, ninguém fica 20 anos numa mesma empresa porque é ruim, né? Mas eu também estou lá nessa empresa que você trabalha lá há muito tempo e assim, tudo que eu vivi lá, eu dedico a fruto de uma entrega ao Senhor também. Muita coisa que eu aplico no meu trabalho, eu aprendi servindo ao Senhor, dedicação ao Senhor, responsabilidade. Então, assim, aqui a igreja do Senhor, principalmente a nossa igreja aqui, específico, né? Também foi a única igreja que eu frequentei. Foi essa, né? Era católico e depois eu virei, né, crente, como diz, né? Como diz minha mãe, né? Virei crente, aí única igreja. Então, vou falar com propriedade porque eu não tenho experiência em outro ministério. A igreja aqui, ela nos ensina muito isso. Sobre caráter, transformação de caráter, posicionamento cristão, né? E nossos apóstolos sempre nos orientaram e nos ensinaram isso. E a gente não tem como não levar isso para dentro do nosso trabalho, né, Júlio? Isso é verdade. Todo ensinamento, isso aí a gente vê, eu sempre gosto de comentar com os meninos, que o ensinamento da palavra que a gente recebe aqui é fundamental para a nossa vida profissional. Eu acho que a nossa vida profissional não ia se sustentar tanto se a gente não tivesse essa base cristã. Porque o ensinamento de propósito, de caráter que a gente é ensinado aqui no Ministério da Luz, a gente é forjado tão que a gente leva para o nosso trabalho e a gente é refletido o resultado através disso aí. Então eu digo assim, o meu trabalho não iria sustentar, eu só vou trabalhar porque eu preciso trabalhar. Não, preciso de Deus para sustentar também. E isso é interessante que tudo começa, Tiago, através de um convite. Convite para uma célula. O Júlio um dia estava com vários problemas, com várias dificuldades dentro de casa, mas um convite faz toda a diferença. Um convite para a célula, onde você encontra Deus, onde você vê a ação de Deus sobre a sua vida, com proteção, com salvação, com resgate, com restauração. Isso é maravilhoso. E talvez hoje você esteja vendo este podcast e um dia já foi convidado para ir para uma célula, para participar, ou até mesmo para visitar. Você será alcançado. Assim como o dia o Júlio foi alcançado, né, Júlio? A gente recebe um convite, às vezes a gente fica resistente, a gente não consegue enxergar o que é bom pra gente, né? Assim, porque foi, como eu falei, o estopim para acender realmente, é para me enxergar a verdade, né? Então, assim, quando a gente recebeu um convite, eu sempre gosto, e você diz, eu não posso ir. Não, vai dar certo um dia. Então, assim, insistir, porque o que foi bênção na minha vida, eu quero isso para a vida de outras pessoas. Eu quero isso na vida das pessoas que estão próximas a gente. Pessoas que precisam. Então, assim, a gente às vezes tem que ter um pouco incisivo e continuar fazendo um convite, porque, assim, fizeram bastante convite para eu poder ir. E hoje eu sou abençoado e dou glória a Deus por esses convites. E Júlio, a célula, ela é uma ferramenta fantástica, né? Que criaram para evangelizar mesmo. Quantas vidas já não foram alcançadas? Costumo dizer algo, Elton, que eu falava ainda agora há pouco para ti, era que a célula,
Por exemplo, a célula lá em casa. Toda terça-feira tem célula lá em casa. Sim. Conheci minha esposa, ela já era evangélica, e já fazia célula, há não sei quantos anos. E ela nunca parou de fazer célula. Na minha casa, a célula tem célula todas as terças-feiras. Cara, a célula... Vou te falar... Tiago, diz aí onde é o endereço da tua célula. Para quem tá nos ouvindo. Pode ter alguém lá perto da tua casa que quer ir procurar uma célula e pode estar perto de ti. Eita, Verdade. me pegou de surpresa isso aí agora. Endereço da minha célula, da minha casa, Rua Gonçalves Lopes, 292. Pareça lá. Bairro Uraim 2. Pareça lá que você vai ser abençoado. Diz aí, Julião, qual é o endereço da tua célula, Júlio? A célula Rua fica no Camboatã 2, na Rua José do Patrocínio, número 177. A minha fica lá na Rua Dom Santino, número 10, no bairro JK2, e você será o nosso convidado todo especial, Amém. Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Amém. Tem célula. Mas eu costumo dizer algo de célula, Elton, que a célula, ela é algo para a família. Quando é terça-feira, a rotina da minha casa é toda voltada para a célula. Olha aí. Bota os meninos para lavar o banheiro, Thaís bota os meninos para organizar, leva as cadeiras, e ela já fica preocupada em proporcionar o lanche e convida as pessoas para ir. Mas eu costumo dizer o seguinte, a célula ela é para a minha família. Primeiro é para mim, ela me alcança, é o dia que eu me preparo para o Senhor, é o dia que eu escuto mais louvor, é o dia que eu leio a Bíblia, é o dia que eu me entrego a Deus. A célula é uma consequência convidar os outros, porque tudo aquilo que eu quero para mim, de bom, Sim, eu vou querer para os outros, né? Mas a célula, ela alcança a família primeiro. Isso é verdade. Se você tiver a oportunidade de abrir uma célula na sua casa, não perca tempo, que você vai ser abençoado. Abençoado. E a célula, ela faz isso, né? Você foi ganho numa célula, eu que fui ganho numa célula. Fui ganho numa célula. Verdade, foi atrás da Thaís, né? Minha esposa, e ela ia pra célula e eu ia atrás dela. E foi alcançado na célula. Foi alcançado na célula. Foi alcançado na célula e ainda ganhou uma esposa. Ganhei uma esposa, Glória a Deus, que bom. Ganhei uma esposa. Então, e a célula, ela tem tu tem um carinho especial por célula, né? Sim, sim. Eu digo que o primeiro convidado, quando a gente abre uma célula, vou abrir minha casa para fazer hoje vai ter célula. Aí eu tá dizendo, o primeiro convidado é Jesus. Ou seja, porque a família, que mora naquela casa, então Jesus vai estar ali. A gente quer multiplicar isso, a gente quer levar essa mensagem, a gente quer que as pessoas tenham a mesma experiência, né, de amor, o amor de Deus sobre a nossa vida. A gente faz esses convites. Essa célula, que nem a gente fez agora há pouco, o convite para estar nas células, né? Seja na célula nesses bairros, ou tem outros espalhados, né? Para procurar que tem um local de bênção. Então, é dedicar um tempo de qualidade, 1 hora de tempo para estar ali ouvindo uma palavra, um louvor, né? E a gente sai tão leve, não tem como. Então, né, quando a conversa é boa e o tempo passa muito rápido, né? Júlio, e qual é o versículo que você... É o versículo assim que você... Ou versículo, uma palavra que você pode falar para quem está nos escutando depois de te ouvir, né? Eu ouvi uma... Tudo que Deus fez na tua vida. Eu tenho uns versículos bíblicos, né? Mas como a gente falou aqui, é um que faz parte da minha história, que eu até contei agora há pouco aqui, né? Lá em Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, a gente fala, eu não tenho tempo, tem tempo. O seu principal tempo tem que ser de valor, porque eu acho que é uma coisa que a gente não consegue pegar de volta. O tempo vai passando, então assim, gastar seu tempo com coisa de valor. Tempo é vida, né? Se você tem amor à sua vida, você dedica tempo de qualidade, né? E eu tenho um versículo que fecha assim, que leva o meu propósito de vida para todo o tempo, né? Na cela, está pregando, né? Lá em Mateus 6,33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a base que eu preciso, então, para estar bem no meu trabalho, no ministério, para estar bem na minha família, na minha aliança, em todo o propósito que eu tenho, projetos da minha vida, eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas Deus vai acrescentar. Ele deixa bem claro isso para a gente.
Amém. É verdade, é Maravilhoso. verdade. E nós queremos agradecer aqui a participação do Júlio, compartilhando o seu testemunho. E da mesma forma que um dia Jesus entrou na vida dele através de um convite para a célula, nós queremos lhe convidar também para aceitar o convite dessa pessoa que está lhe convidando, que está lhe insistindo. Talvez essa insistência, ela vai produzir algo de tão precioso na sua vida que você não tem noção do que Deus quer fazer na tua vida. Ou seja, aceite esse convite, deixe Jesus entrar na sua vida e transformar toda a tua história, da tua vida, da tua família, de quem está ao seu redor, de transformar o seu ambiente. E nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, você será alcançado com a palavra de Deus diretamente no seu coração. Nós queremos agradecer também, Tiago, aos nossos abençoadores que têm colaborado com a gente nesse projeto, que está somando. Nesta noite, Júlio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma benção. Eu sei que essa mensagem, assim como as demais mensagens, vão chegar, né, às pessoas que precisam ouvir esse testemunho, porque muitos se identificam, né? Tão simples, mas vocês vão se identificar assim como eu queria ter ouvido isso antes, né? Mas eu estou sendo esse testemunho, né? Para edificar, amém? E eu te faço um convite para nos visitar aqui. Você que está nos ouvindo, nós temos culto todo domingo, às 18 horas. Você será nosso convidado especial a vir nos visitar amanhã, às 18 horas, domingo. Nós temos também, Tiago, programações na igreja, dia de sábado, com a Rede Kids. Nós temos programação todo sábado com a Rede de Jovens. Nós temos programações com a Rede de Homens. Nós temos programações com a Rede de Mulheres e a Rede de Casais. Uma rede abençoada. Que Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Tem fortalecido vidas, tem restaurado casamento, tem restaurado vidas. E você será alvo dessa transformação de Deus. Amém. Glória a Deus. Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço. Elton, muito obrigado também por esse momento que a gente viu aqui. Escutar o teu testemunho é maravilhoso. Deus, ele venha te abençoar. Mas eu queria agora, Elton, fazer uma oração. Vamos? Amém. Fazer uma oração, convidar vocês dois para a gente Amém. fazer uma oração para aquele que está nos escutando. Tenho certeza que Deus, ele vai tocar no coração de cada pessoa que escutar esse testemunho. E você vai ser extremamente abençoado. Amém. Não passe esse vídeo, escute. Deus, ele vai falar com você em nome de Jesus. Amém. Fechar os nossos olhos para a gente orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças, Senhor, eu te dou por essa oportunidade de escutar o testemunho, Senhor, desse homem, meu Deus. Teve a sua vida transformada. Meu Deus, que a sua família foi encontrada por Ti, onde ele teve um verdadeiro encontro contigo. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar todo aquele que assistir, meu Deus, esse vídeo. Meu Deus, aquele que está precisando de uma oração, que o Senhor toque em cada coração, meu Deus. Meu Pai, aquele que precisa ser encontrado por Ti, que o Senhor vá, Senhor, de encontro a ele agora, meu Deus, nessa pessoa, nessa família, assim como a família do Júlio foi abençoada, assim como a minha e a do Elton foi abençoada. Meu Deus, abençoa a família daquele que está assistindo agora, meu Pai, com toda sorte e bênção sobre a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, meu Pai, eu abençoo todo aquele que escutou esse testemunho e terá uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, Júlio. Obrigado.